que acontece quando o vazio que todos ignoram prova ser a única coisa que pode salvar a todos? Para Alina, ser a ômega da alcateia do Rio de Pedra significava uma vida de sobras, cochichos e o frio e cortante desprezo do Alfa Kael. Na grande cerimônia da lua, ela não foi apenas ignorada. Ela foi publicamente rejeitada, expulsa e banida para uma nevasca implacável. Ela não era nada. Ela não era ninguém. Ela rastejou em busca de abrigo em um celeiro em ruínas, esperando apenas morrer. Mas quando acordou, não estava sozinha. Estava cercada por um ninho de 10 lobos selvagens e gigantescos. E eles não estavam apenas dormindo, estavam guardando-a. A nevasca não se importava com cerimônias. Suas garras rasgavam as paredes do grande salão. Seu uivo uma zombaria amarga da união que o Alfa Kael pregava lá dentro. Alina estava no fundo, como sempre, perto das cozinhas, onde o calor dos fornos mal a alcançava, e o cheiro de veado assado era contaminado pelo sabão em suas mãos rachadas. Ela era uma ômega, o elo mais baixo da alcateia do Rio de Pedra. Sua loba, se é que tinha uma, era silenciosa, uma coisa dormente e inútil, que jamais respondia ao seu chamado. Aquela noite era a lua da unidade, a noite em que o Alfa finalmente escolheria sua companheira, solidificando seu domínio. Ter esperança era uma tolice perigosa para uma ômega, mas o coração de Alina palpitava mesmo assim. Não porque pensasse que ele a escolheria, isso era fantasia de criança, mas porque ela nutria uma admiração secreta e vacilante pelo Alfa Kael. Ele era forte, decisivo e bonito de um jeito que fazia as outras lobas, como Lissa, a filha do Beta, se exibirem e se posturarem. Alina apenas esperava que, uma vez que ele escolhesse sua aluna, seu olhar se suavizasse, e talvez a crueldade casual da alcateia contra ela diminuísse. O silêncio do salão foi subitamente quebrado pela voz grave de Kael. Ele estava na plataforma elevada, um verdadeiro deus entre os homens, com cabelos escuros e olhos como lascas de obsidiana. Seu olhar varreu a multidão. Passou pelos rostos esperançosos e ansiosos. Passou por Lissa, que vibrava de antecipação, e então seus olhos pousaram em Alina. O salão inteiro mergulhou em um silêncio sufocante. Alina congelou, um pavor gélido a invadindo. Ele não estava olhando para ela com desejo. Estava olhando com desprezo. Somos uma alcateia de força. Kael começou, a voz perigosamente baixa. Honramos a deusa da lua, eliminando os fracos, garantindo que a alcateia permaneça pura e poderosa. Ele deu um passo em sua direção. A multidão se abriu como o mar, deixando Alina sozinha em um círculo de silêncio opressor. Uranus, ele continuou, caminhando em direção a ela. Temos carregado um fardo, uma sanguessuga, um dreno de recursos sem lobo. O sangue de Alina gelou. Alfa, eu não. Não o que, ômega? Ele zombou. Você não trabalha, você não serve. Você come nossa comida sem oferecer nada em troca. Eu faço meus afazeres. Ela sussurrou, as lágrimas ardendo em seus olhos. Eu limpo as cozinhas. Eu conserto. Você é um vazio. Ele cuspiu, e a palavra a atingiu mais forte do que um golpe físico. Ele estava a poucos passos dela agora. Seus pais, Theron e Lyanna, abaixaram a cabeça de vergonha no dia em que você falhou em se transformar.
Sua presença aqui é uma maldição, uma fraqueza que não vou mais tolerar. Ele se virou para Alcateia. Lissa, filha do meu Beta, ficará ao meu lado como minha companheira escolhida. Um suspiro percorreu a multidão, seguido por aplausos dispersos. O rosto de Lissa se iluminou com um triunfo venenoso, e ela lançou a Alina um olhar de ódio puro e inalterado. E como meu primeiro ato ao lado da minha verdadeira companheira, Cael rugiu: eu expulso a mácula. Alina, a sem-lobo, você é rejeitada não apenas por mim, mas por esta alcateia. Você está banida. Você deixará o território do Rio de Pedra até o nascer da lua. Se for vista novamente, será caçada como uma vadia. Ele não apenas a rejeitou como companheira, um direito que ele mal tinha, já que ela nunca foi candidata. Ele rejeitou a sua existência. Cael, não! Alfa, por favor! Ela gritou, caindo de joelhos. É uma nevasca! Eu não vou sobreviver! Para onde irei? Ele olhou para ela, o rosto esculpido em granito. Isso não é problema meu. Ele lhe deu as costas. Guardas, escoltem-na até a fronteira. Não lhe deem nada. 2 dos executores da alcateia, homens que ela conhecia a vida inteira, Aeron e Valer, agarraram seus braços. Não se importaram em pegar um casaco. Eles a arrastaram para fora do salão, passando por seus pais, que se recusaram a encará-la, e pelo rosto sorridente de Lissa. Eles a levaram, através do vento uivante, por algo que pareceu quilômetros, até chegarem ao riacho congelado, que marcava a divisa de suas terras. Você ouviu, Alfa? Aeron murmurou, evitando o olhar dela. Ele havia sido mais gentil no passado. Vá. Heron, por favor, ela implorou, a neve já encharcando sua túnica fina. Minha família. Você não tem família, Valer rosnou. Você é uma vadia agora. Ele a empurrou com força. Alina tropeçou, caindo no riacho meio congelado. O choque da água roubou-lhe o fôlego. Quando ela se arrastou para o outro lado, eles já estavam se afastando, suas costas rígidas contra a tempestade. Ela estava sozinha, banida, rejeitada. Alina correu, não sabia para onde, apenas para longe. O vento a rasgava, a neve mordia sua pele e as lágrimas congelavam em suas bochechas. Sua loba silenciosa não oferecia calor, força, nem conforto. Ela era apenas uma garota e ia morrer. Depois de 1 hora, ou talvez uma vida inteira, suas pernas cederam. Ela desabou contra algo sólido. Madeira, tinta descascada. Ela olhou para cima, sua visão embaçada. Um celeiro velho e dilapidado, abandonado há muito tempo. Era um abrigo, patético, quebrado. Mas era alguma coisa. Com o último de sua força, Alina abriu a porta apodrecida. As dobradiças gritaram em protesto. Cambaleou para dentro, o cheiro de feno velho e podridão seca enchendo seus pulmões. Encontrou uma pilha de palha em uma baia desmoronada e se enterrou nela, encolhendo-se em uma bola apertada. O frio era profundo demais. Seu corpo estava parando. Então é isso. Ela sussurrou para a escuridão. Um celeiro, um monte de palha, a morte de uma ômega. Ela fechou os olhos, os uivos da nevasca e o fantasma da voz de Cael se emaranhando em sua cabeça. Ela não esperava abri-los novamente. Escuridão. Frio. Então calor. Alina flutuou no estado febril e superficial de consciência. Ela estava ciente do frio, um arrepio profundo que se instalara em sua própria medula.
Mas em algum lugar, na borda de sua percepção, uma nova sensação estava florescendo. Um calor vivo e radiante. Sonhou com pelos, com respiração rítmica e profunda, com o cheiro de pinho e terra rica, um cheiro tão potente que afugentava a podridão do celeiro velho. Um rosnado baixo ecoou através de seus sonhos, não de raiva, mas de contentamento. Como o ronronar de um gato, mas 1000 vezes mais profundo. Os olhos de Alina se abriram. Seu coração saltou para a garganta, sufocando-a. Ela não estava mais sozinha no feno. Estava cercada, enclausurada. O ninho do título não era exagero, era literal. Corpos maciços e peludos estavam pressionados contra suas costas, seus lados, suas pernas. Ela era o centro de um círculo vivo e respirante de lobos. Ela não gritou, não conseguia. O medo roubara sua voz. Estes não eram os lobos de sua alcateia. Os lobos do Rio de Pedra eram principalmente cinzas e marrons, grandes, mas esguios. Estes eram monstros. O que estava pressionado contra suas costas era de um preto profundo, meia-noite. Sua pelagem tão espessa que parecia quase azul, a fraca luz da lua que filtrava pelas tábuas do celeiro. O que estava com a cabeça repousando perto de seus pés era prateado e cinza, malhado, maior do que qualquer lobo que ela já vira. Outro era da cor de âmbar queimado, seus olhos fechados em sono. Ela tentou contar, sua mente frenética. 1, 2, 3, 5, 8, 10. 10 lobos gigantes, e ela estava no meio do seu amontoado de aconchego. Seu primeiro pensamento foi que era uma alcateia de renegados e eles a estavam guardando. Um brinquedo, ou pior, uma refeição que estavam economizando. Mas a cena era pacífica demais. Eles não a estavam restringindo, estavam protegendo-a. O calor que sentia era o calor combinado de seus corpos, uma fornalha viva que a impedira de morrer congelada. O lobo à sua esquerda imediata, uma criatura maciça de um branco puro e nevado, uma anomalia, um verdadeiro lobo de inverno, abriu os olhos. Eles não eram amarelos ou castanhos de um lobo normal. Eram de um azul humano, penetrante e inteligente. Alina parou de respirar. O lobo branco a observou, seu olhar inabalável. Não fez nenhum movimento, nenhum gesto agressivo. Simplesmente observou. Então, soltou um bufo suave, uma pluma de vapor subindo no ar frio. Gentilmente esfregou o focinho em seu ombro. Era um gesto de tranquilidade. Isso era impossível. Renegados eram selvagens, eram quebrados, não demonstravam ternura. Lentamente, como se despertados pelo medo dela, os outros lobos começaram a se mexer. Um por um, os olhos se abriram. Dourados, verdes, âmbar, e aquele azul surpreendente. 10 pares de olhos, todos focados nela. Isso não era uma alcateia, era um exército. Aquele que ela ainda não vira, o lobo preto meia-noite, que estivera pressionado contra suas costas, sentou-se. Ele superava os outros. Este era o alfa. Ele era magnífico, com uma cicatriz sobre um olho.
dando-lhe um ar de sabedoria aterrorizante. Ele passou por cima dos outros lobos com uma graça quase líquida e parou diante dela. Alina se pressionou contra a palha, fechou, e não se surpreendeu, muitos tinham que ceder. Seu corpo tremendo, tão violentamente, que mal conseguia focar. Por favor, ela sussurrou. Eu não tenho nada. Eu sou apenas uma ômega. O lobo preto inclinou a cabeça, um gesto estranhamente humano. Parecia considerar suas palavras. Então fez a coisa mais aterrorizante que ela já havia testemunhado. Ele se transformou. Não foi o estalo rápido e brutal de uma mudança de alcateia. Foi uma transformação fluida, silenciosa e impossível. Ossos não se quebraram. Eles fluíram. Pelos não recuaram. Eles se dissolveram. Onde o maior lobo do mundo havia estado, um homem se ajoelhou. Ele era tão impressionante em sua forma humana quanto em sua forma lupina. Alto, ombros largos, com uma juba selvagem de cabelos pretos e o mesmo olho intenso e cicatrizado. Ele estava nu da cintura para cima. Apesar do frio, sua pele coberta por fracas cicatrizes ondulantes, que pareciam mais tatuagens, vestia calças de couro simples, nada parecido com o equipamento que sua alcateia usava. Ele se ajoelhou na palha, colocando-se em uma posição inferior à dela. Nós sabemos quem você é, Alina, ele disse. Sua voz era um ruído grave, como cascalho e trovão. Era o mesmo som que ela ouvira em seu sonho. Alina encarou, sua mente se recusando a processar o que estava vendo. Como você sabe meu nome? Nós estávamos observando você, ele disse, seu olhar nunca deixando dela. Os outros 9 lobos permaneceram em suas formas de besta, um círculo silencioso e imóvel de gigantes. Observando-me? Ela gaguejou. Por quê? Eu sou nada. O homem sorriu. Era uma expressão pequena, triste e perigosa. Você é nada. Ele ponderou. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para gesticular em direção ao círculo de lobos. Meu nome é Darian. Esta é a minha guarda. Somos os desacorrentados. E cruzamos metade do continente, caçados por alfas e desprezados por alcateias, seguindo uma profecia de milhares de anos. Ele se inclinou, a voz baixando. E ela nos guiou, no meio da pior nevasca em um século, para este celeiro em ruínas. Ele fez uma pausa, deixando o peso de sua palavra assentar. Não nos levou a uma alcateia. Não nos levou a um alfa. Levou-nos a você. Alina olhou para ele, para os 10 lobos guardiões, para a neve se acumulando lá fora. Sua rejeição, sua morte, era tudo uma mentira. Eu não entendo, ela sussurrou. Eu sei, Darian disse, sua voz suavizando. Mas você entenderá. Kael cometeu um erro. Ele não apenas baniu uma ômega. Ele olhou para os 9 lobos que a observavam com uma reverência que a aterrorizava. Ele baniu uma rainha. Rainha. A palavra pairou no ar frio do celeiro, tão fora de lugar quanto a figura nua e imponente de Darian ajoelhada na palha. Quem diria, hein? Alina, a ômega que mal conseguia manter a sujeira das cozinhas afastada. Era o pivô de uma profecia milenar. O cheiro de pinho e terra que emanava de Darian e de sua guarda era o único aroma que lhe parecia real no momento. Uma contramedida potente à podridão seca do celeiro. Você está enganado, Alina conseguiu dizer. A voz rouca pelo frio e pela descrença. Ela tentou se afastar, mas os corpos quentes dos lobos ao seu redor a mantinham presa. Você se enganou.
Eu sou uma ômega inútil. Minha loba. Ela não existe. Darian se levantou lentamente, a massa musculosa de seu corpo preenchendo o espaço diminuto. A cicatriz sobre seu olho parecia se aprofundar quando ele franziu a testa. Você foi forçada a acreditar nisso, Alina. A mentira não é sua, mas de quem temia seu poder. Ele gesticulou para o lobo branco, Elias, que estava mais perto. Elias, meu segundo, conte a ela o que vimos. O lobo branco bufou, e em um movimento igualmente fluido, transformou-se. Elias era esguio, mas forte, com cabelos cor de linho pálido e aqueles olhos azuis incrivelmente humanos. Ele se curvou respeitosamente. Minha senhora, a profecia é clara. Quando o sangue do Alfa e a alma do Ômega se unirem em um só corpo, a matriarca lunar nascerá. Ela será a loba de prata, a curadora dos quebrados. O que isso tem a ver comigo? Alina engoliu em seco, sentindo o calor do corpo de Elias tão perto. Eu nasci na lua vermelha. Foi um mau presságio. Meus pais disseram. Seus pais foram coagidos, Darian interrompeu, sua voz grave ressoando como um tambor. O pai de Kael, o antigo Alfa, temia a profecia. Uma matriarca, uma Ômega com poder Alfa para unir e ligar alcateias, era uma ameaça ao seu controle tirânico. Eles mentiram sobre sua loba ser silenciosa. Ela não era silenciosa. Ela foi amordaçada. A respiração de Alina acelerou. Amordaçada. A sensação de vazio que a acompanhava a vida inteira. O que vocês querem dizer? Eles procuraram uma feiticeira de fronteira, uma ligadora, Elias explicou, a raiva colorindo suas palavras. Eles construíram uma jaula mágica ao redor de sua loba profunda. Forçaram-na ao papel de Ômega, esperando que o mundo esquecesse o que você era. Essa ligação estava atrelada ao seu laço com a alcateia do Rio de Pedra. O que os olhos não veem, o coração não sente, pensou Alina amargamente. Era por isso que Theron e Lyanna nunca a encaravam. Mas Kael, na sua arrogância, cometeu o erro fatal. Darian continuou caminhando até a porta em ruínas do celeiro. Naquela noite, ele não apenas a rejeitou como companheira. Ele a banhou publicamente, quebrando o último elo que segurava sua jaula. Quando ele a jogou na neve, seu cheiro verdadeiro, o aroma de prata da lua inverno que caçamos por anos, explodiu pelo continente como um farol. Darian se virou, e seus olhos negros fixaram-se nela. Nós, os desacorrentados, não somos renegados comuns. Somos a guarda das sombras, jurada a matriarca desde a primeira alcateia. Você não é nada, Alina. Falar é fácil. Quero ver fazer você los rejeitar agora. Nós somos 10. Você é o que nos une. Alina olhou para os outros 8 lobos, que observavam em silêncio mortal, esperando. Não havia escárnio neles, apenas devoção. Era muita areia para o caminhão dela aceitar isso. Mas pela primeira vez, ela sentiu uma raiva pura e ardente subir. Não tristeza, mas fúria contra a traição. Eu não sei como acessar essa loba, ela sussurrou, a mão apertando o punhado de palha. A ligação se quebrou, mas a loba está furiosa e ferida. Elias interveio. Ela foi silenciada por 20 anos. Você não pode mandar que ela saia, como um alfa faria. Você deve convidá-la. Este não é um campo de batalha. É uma reunião. Darian se ajoelhou novamente, mas desta vez não em submissão, e sim em parceria. Ele estendeu a mão.
Estava calejada, quente, a pele parecendo couro. Começaremos agora. Você se concentrará nessa fúria, nesse ódio que eles roubaram. Deixe-o crescer. Deixe sua loba saber que a nevasca acabou e que é hora de acertar as contas. Alina olhou para a mão estendida. Seus pais lhe deram a vida, mas Darian estava oferecendo a ela sua verdade. Ela colocou sua mão pequena e rachada na dele. Um choque elétrico correu por seu braço, frio e quente ao mesmo tempo, e uma marca prateada e sutil, como um pequeno crescente lunar, apareceu onde a palma de Darian a tocava. "O que é isso?" ela perguntou, assustada. "O laço", Darian respondeu. Um sorriso selvagem e bonito se espalhando em seu rosto. "O laço da matriarca. Você nos ligou, Alina. Agora, concentre-se." Alina fechou os olhos. Ela se forçou a lembrar de Kael, do cheiro de metal frio em sua voz, do rosto triunfante de Lissa e da dor congelante do riacho. Ela permitiu que a humilhação corroesse suas defesas. Vazio. A palavra de Kael ressoou. E então ela sentiu. Não o silêncio de sempre, mas uma pulsação furiosa e primária. Roubado. Uma voz cultural e não utilizada ecoou em sua mente. A voz de sua loba. "Eles roubaram nosso lar. Nossa força." Sim, Alina pensou de volta, canalizando novo ódio. "Eles roubaram. Mas não mais." A pulsação se tornou um calor branco, escaldante. Uma dor lancinante atingiu seu peito, como se um ferro em brasa estivesse sendo pressionado em sua alma, expandindo-se. Alina gritou, caindo na palha. Os lobos se moveram, formando um círculo apertado ao seu redor, seus corpos maciços, emitindo poder e calor, sustentando-a. "Deixe-a fluir", Darian rugiu. "Convide-a." O grito de Alina se tornou um urro que rasgou sua garganta e o tecido fino de sua túnica. Era a dor da criação, da destruição de uma gaiola de 20 anos. O chão tremeu. Com um estalo ensurdecedor e uma onda de energia prateada que lançou poeira dos caibros do celeiro, Alina mudou. Quando a fumaça e a poeira baixaram, os 10 homens, agora todos em suas formas humanas, devido à súbita explosão, observavam a criatura que estava onde Alina havia estado. Ela era colossal, maior que Darian, maior que qualquer lobo do Rio de Pedra. Sua pelagem não era apenas branca, mas iridescente. Um brilho de prata líquida, que parecia absorver e refletir a pouca luz do ambiente. Seus olhos eram orbes de luz pura. "Estamos livres." Sua loba sibilou em sua mente. Uma voz de poder antigo. Ela estava prestes a soltar um uivo de triunfo, quando Darian, rapidamente voltando à sua forma lupina de alfa preto, levantou a cabeça. "Silêncio", ele rosnou, o som ecoando por toda a guarda. Alina, em sua forma de loba de prata, inclinou a cabeça, captando o mesmo som que Darian. O uivo havia atraído algo. Elias, já em sua forma humana, pegou um casaco de pele do chão e o jogou sobre os ombros de Alina, que recuava lentamente. "Não foi rápido o suficiente", ele murmurou. O som de uivos distantes, altos e agressivos, cortou o ar da manhã. Eram os uivos da alcateia do Rio de Pedra. "Kael não vai ficar parado", Darian sibilou para Alina, sua loba preta pronta para a batalha. "Ele sabe que você não morreu, e onde há fumaça, há fogo." "Eles estão vindo, e não é para pedir desculpas." Alina, agora consciente em sua loba, sentiu a adrenalina pura de sua nova forma.
O instinto da matriarca assumiu o controle. Ela não sentiu medo, apenas uma determinação gelada. Eles estão vindo. Que venham, Alina pensou para Darian, a loba de prata assumindo o comando. O ninho de lobos havia se transformado. Agora era um círculo de guerra. Cada um colhe o que planta. Eles virão até o meu lar. O ar no celeiro não era mais frio. Estava carregado de eletricidade e cheiro de neve fresca, trazido pela onda de choque da transformação de Alina. A matriarca de prata, colossal e pulsante, recuou enquanto Darian se colocava na frente. A loba preta colossal rosnando um aviso. O mundo não girava, capotava. A Ômega, que devia ser um cadáver congelado, agora era uma deusa lupina. Os uivos da alcateia do Rio de Pedra não eram apenas agressivos. Eram a marca registrada de um alfa furioso e humilhado. Eles não estão vindo para nos enfrentar, Alina. Elias sussurrou, retornando à sua forma humana, apressando-se em jogar uma pesada pele sobre a forma humana recém-readquirida de Alina. Estão vindo para nos esmagar. Kael tem 20 guerreiros. Se você ainda não está pronta para a guerra... Estou mais do que pronta. Alina rebateu a voz que emergia de seus lábios. Não era o sussurro de outrora, mas um metal cortante. Seus olhos prateados brilhavam com a luz de sua loba, ainda muito próxima da superfície. Ela não sentia medo, apenas uma determinação fria. Um dia é da caça, outro do caçador, Elias. Eu fui à caça por 20 anos. Meu tempo acabou. Darian se transformou de volta em sua forma humana, ajoelhando-se para olhar Alina nos olhos. Nós somos a sua guarda. Lutaremos, mas se fugirmos agora, ganhamos tempo para o seu treinamento. Alina colocou a mão no peito dele, sentindo o calor do laço pulsando. Não, fugir é o que eles esperam. Esta é a crise deles, Darian, não a nossa. É hora de eles verem o que baniram. Ela andou até a porta em ruínas do celeiro e, com uma força que teria esmagado a madeira, a escancarou. A nevasca havia parado. O vale estava silencioso, banhado pelo último e cruel azul cobalto do crepúsculo. Eles vieram em silêncio mortal, 22 lobos emergindo da linha de árvores, todos em suas formas lupinas, demonstrando agressão máxima. Na frente, o Alfa Kael, um lobo cinza-marrom maciço. Eles se espalharam, cercando o celeiro. Kael parou a 20 passos e, com um estalo de ossos violento e rápido, transformou-se. Ele estava nu e imponente, a raiva distorcendo suas feições bonitas. Ômega, Kael bramiu, sua voz carregada de autoridade alfa. Um som que antes teria paralisado Alina. Você está acusada de traição. Você se aliou a renegados e construiu um exército contra seu verdadeiro alfa. Renda-se agora, e eu serei clemente. Ao seu lado, Lissa, agora Luna, se transformou. Ela estava envolta em peles grossas, e seu rosto era uma máscara de ódio triunfante. Clemente, é muita areia para o caminhão dela, Kael. Queimaremos esse celeiro com ela e esses vira-latas dentro. Darian deu um passo à frente, cobrindo Alina, mas ela o parou com um toque firme no braço. Ela deu um passo à frente, entrando na neve, a pele de Elias escorregando de seus ombros, revelando sua túnica rasgada e a marca prateada em seu braço. Ele não é seu alfa, Darian rosnou. O poder de seu próprio alfa não marcado fluindo em ondas, combatendo a autoridade de Kael. Kael,
porém não conseguia tirar os olhos de Alina. Ela não era mais a garota coberta de fuligem que ele havia rejeitado. Seus olhos brilhavam. A luz prateada era inconfundível. Alina, Kael tentou, sua voz falhando. Essa coisa te enfeitiçou. Volte para casa. Eu revogo o banimento. Encontrarei um lugar para você. Um lugar? Alina perguntou, e sua voz, embora calma, cortou o ar como um estilhaço de gelo. Que lugar, Kael? As cozinhas? O chão aos seus pés? Você é minha. Ele rugiu, o controle estourando. Você é rio de pedra. Eu não sou nada sua, Alina respondeu. Ela levantou a mão e o crescente lunar em sua palma pulsou, combinando com o pulso idêntico na mão de Darian. A matriarca escolheu seu companheiro, Darian declarou, a voz grave e absoluta. Kael cambaleou, o terror superando a raiva. O laço da deusa. O que ele deveria ter conquistado. Mentira! Lissa guinchou, o pânico tomando conta. Feiticeira, você o roubou de mim! Antes que Kael pudesse reagir, Lissa perdeu o controle. Ela se transformou e, com um rosnado ensurdecedor, lançou-se sobre Alina. Não houve tempo para desvios. Alina não precisava. A velocidade de Lissa era formidável. Mas para Alina, era lenta. Ela mal se mexeu, apenas levantou o braço. Ela pegou a loba de Lissa pela garganta, com a mão desprotegida, seus pés firmemente plantados na neve. O som da loba maciça atingindo a resistência imóvel do braço de Alina foi um baque nauseante. Lissa engasgou, suas patas tentando em vão arranhar o braço de Alina. Alina inclinou-se, seus olhos prateados perfurando os olhos amarelos e aterrorizados da loba. Você não tirou nada de mim, Alina sussurrou. Então, ela liberou. Não uma força física, mas uma onda de poder branco gélido, pura vontade lunar. Lissa foi arremessada para trás, atingindo uma árvore com um golpe seco. Ela se transformou em sua forma humana, inconsciente e quebrada. O vale mergulhou em um silêncio absoluto. Os 22 guerreiros do rio de Tedra olharam de Lissa para a mulher na neve, cujo braço ainda brilhava. Esta é sua última chance, Kael, Alina disse, sua voz agora reverberando com a autoridade da matriarca. Pegue seus guerreiros, vá para casa e nunca mais ameace minha família. Família? Kael guinchou, o terror que sentia sendo visível. Eles são renegados, ele não aprende, Elias murmurou, sacando uma lâmina. Não, ele não aprende, Darian concordou, ignorando o alfa cambaleante. Ele olhou para seus 9 irmãos, guarda desacorrentada, e em um momento singular, unificado e aterrorizante, os 10 homens mudaram. Não se tornaram lobos comuns. Seus ossos estalaram e se reformaram, mas continuaram a crescer. Seus corpos se expandiram. A pelagem mais espessa, os ombros impossivelmente largos. Eles eram 1/3 maiores que o próprio Kael. Eles não eram lobos. Eles eram lobos atrozes, direwolves, os lendários guardiões das primeiras alcateias, não vistos há 1000 anos. 10 monstros, uma parede de preto, prata, branco e bronze. Os 22 guerreiros do rio de pedra gemeram, recuando. Suas caudas se aninharam entre as pernas. Kael e sua forma humana desabou de joelhos na neve.
Sua arrogância havia se esvaziado. Tudo o que restava era a percepção glacial de que ele não havia banido uma ômega. Ele havia acordado um exército. Alfa rainha, ele sussurrou, a testa tocando a neve. Misericórdia! O silêncio permaneceu, pesado e sufocante, quebrado apenas pelo choro contido dos guerreiros. Alina era a matriarca, e agora ela tinha que escolher se seria uma destruidora forjada pelo ódio ou a curadora que a profecia exigia. A vida de Kael e o futuro de sua própria alcateia de origem estava em suas mãos. Ela deu um passo à frente. Sua decisão crucial, prestes a ser proferida, mas não havia resoluções fáceis. Apenas as consequências de uma rejeição catastrófica. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. A quietude no vale era uma manta pesada e sufocante, quebrada apenas pelo choro de um guerreiro do Rio de Pedra. A respiração ofegante e aterrorizada do homem ajoelhado na neve. Alina estava diante de Kyle, a luz prateada em seus olhos, um fogo frio e ardente. O poder que explodira dela, o que desmantelara Lissa, ainda cantava em suas veias. Era um canto potente, viciante, dizendo-lhe para acabar com aquilo, para derrubá-lo, tomar seu título, fazê-lo pagar por cada momento de frio, por cada pontada de fome, por cada sussurro, por cada segundo de seus 20 anos de miséria. Ela sentia os 10 lobos atrozes atrás de si, uma muralha viva de sombra e morte esperando seu comando. Uma palavra, apenas uma palavra simples, e a alcateia do Rio de Pedra teria um novo e muito permanente alfa. Darian, na sua forma de lobo atroz, deu um passo à frente, um rosnado baixo e ameaçador na garganta. O som de uma avalanche distante. Ele estava observando-a. Todos eles estavam observando-a, ansiosos para ver que tipo de rainha haviam encontrado. Como o ronronar de um gato, mas 1000 vezes mais profundo. Os olhos de Alina se abriram. Seu coração saltou para a garganta, sufocando-a. Ela não estava mais sozinha no feno. Estava cercada, enclausurada. O ninho do título não era exagero. Era literal. Corpos maciços e peludos estavam pressionados contra suas costas, seus lados, suas pernas. Ela era o centro de um círculo vivo e respirante de lobos. Ela não gritou, não conseguia. O medo roubara sua voz. Estes não eram os lobos de sua alcateia. Os lobos do Rio de Pedra eram principalmente cinzas e marrons, grandes, mas esguios. Estes eram monstros. O que estava pressionado contra suas costas era de um preto profundo, meia-noite. Sua pelagem tão espessa que parecia quase azul, a fraca luz da lua que filtrava pelas tábuas do celeiro. O que estava com a cabeça repousando perto de seus pés era prateado e cinza, malhado, maior do que qualquer lobo que ela já vira. Outro era da cor de âmbar queimado, seus olhos fechados em sono. Ela tentou contar, sua mente frenética. 1, 2, 3, 5, 8, 10. 10 lobos gigantes. E ela estava no meio do seu amontoado de aconchego.
Seu primeiro pensamento foi que era uma alcateia de renegados e eles a estavam guardando. Um brinquedo, ou pior, uma refeição que estavam economizando. Mas a cena era pacífica demais. Eles não a estavam restringindo, estavam protegendo-a. O calor que sentia era o calor combinado de seus corpos, uma fornalha viva que a impedira de morrer congelada. O lobo à sua esquerda imediata, uma criatura maciça de um branco puro e nevado, uma anomalia, um verdadeiro lobo de inverno, abriu os olhos. Eles não eram amarelos ou castanhos de um lobo normal. Eram de um azul humano, penetrante e inteligente. Alina parou de respirar. O lobo branco a observou, seu olhar inabalável. Não fez nenhum movimento, nenhum gesto agressivo. Simplesmente observou. Então, soltou um bufo suave, uma pluma de vapor subindo no ar frio. Gentilmente esfregou o focinho em seu ombro. Era um gesto de tranquilidade. Isso era impossível. Renegados eram selvagens, eram quebrados, não demonstravam ternura. Lentamente, como se despertados pelo medo dela, os outros lobos começaram a se mexer. Um por um, os olhos se abriram. Dourados, verdes, âmbar e aquele azul surpreendente. 10 pares de olhos, todos focados nela. Isso não era uma alcateia. Era um exército. Aquele que ela ainda não vira, o lobo preto meia-noite, que estivera pressionado contra suas costas, sentou-se. Ele superava os outros. Este era o alfa. Ele era magnífico, com uma cicatriz sobre um olho, dando-lhe um ar de sabedoria aterrorizante. Ele passou por cima dos outros lobos com uma graça quase líquida, e parou diante dela. Alina se pressionou contra a palha, fechou, e não se surpreendeu, muitos tinham que ceder. Seu corpo tremendo, tão violentamente, que mal conseguia focar. Por favor, ela sussurrou, eu não tenho nada, eu sou apenas uma ômega. O lobo preto inclinou a cabeça, um gesto estranhamente humano. Pareceu considerar suas palavras. Então fez a coisa mais aterrorizante que ela já havia testemunhado. Ele se transformou. Não foi o estalo rápido e brutal de uma mudança de alcateia. Foi uma transformação fluida, silenciosa e impossível. Ossos não se quebraram. Eles fluíram. Pelos não recuaram. Eles se dissolveram. Onde o maior lobo do mundo havia estado, um homem se ajoelhou. Ele era tão impressionante em sua forma humana quanto em sua forma lupina. Alto, ombros largos, com uma juba selvagem de cabelos pretos e o mesmo olho intenso e cicatrizado. Ele estava nu da cintura para cima. Apesar do frio, sua pele coberta por fracas cicatrizes ondulantes, que pareciam mais tatuagens. Vestia calças de couro simples, nada parecido com o equipamento que sua alcateia usava. Ele se ajoelhou na palha, colocando-se em uma posição inferior à dela. Nós sabemos quem você é, Alina, ele disse. Sua voz era um ruído grave, como cascalho e trovão. Era o mesmo som que ela ouvira em seu sonho. Alina encarou, sua mente se recusando a processar o que estava vendo. Como você sabe meu nome? Nós estávamos observando você, ele disse, seu olhar nunca deixando dela. Os outros 9 lobos permaneceram em suas formas de besta, um círculo silencioso e imóvel de gigantes. Observando-me? Ela gaguejou. Por quê? Eu sou nada. O homem sorriu. Era uma expressão pequena, triste e perigosa. Você é nada, ele ponderou.
Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para gesticular em direção ao círculo de lobos. Meu nome é Darian. Esta é a minha guarda. Somos os desacorrentados. E cruzamos metade do continente, caçados por alfas e desprezados por alcateias, seguindo uma profecia de milhares de anos. Ele se inclinou, a voz baixando, e ela nos guiou, no meio da pior nevasca em um século, para este celeiro em ruínas. Ele fez uma pausa, deixando o peso de sua palavra assentar. Não nos levou a uma alcateia. Não nos levou a um alfa. Levou-nos a você. Alina olhou para ele, para os 10 lobos guardiões, para a neve se acumulando lá fora. Sua rejeição, sua morte, era tudo uma mentira. Eu não entendo, ela sussurrou. Eu sei, Darian disse, sua voz suavizando. Mas você entenderá. Kael cometeu um erro. Ele não apenas baniu uma ômega. Ele olhou para os 9 lobos que a observavam com uma reverência que a aterrorizava. Ele baniu uma rainha. Rainha. A palavra pairou no ar frio do celeiro, tão fora de lugar quanto a figura nua e imponente de Darian ajoelhada na palha. Quem diria, hein? Alina, a ômega que mal conseguia manter a sujeira das cozinhas afastada. Era o pivô de uma profecia milenar. O cheiro de pinho e terra que emanava de Darian e de sua guarda era o único aroma que lhe parecia real no momento. Uma contramedida potente à podridão seca do celeiro. Você está enganado, Alina conseguiu dizer, a voz rouca pelo frio e pela descrença. Ela tentou se afastar, mas os corpos quentes dos lobos ao seu redor a mantinham presa. Você se enganou. Eu sou uma ômega inútil. Minha loba. Ela não existe. Darian se levantou lentamente, a massa musculosa de seu corpo preenchendo o espaço diminuto. A cicatriz sobre seu olho parecia se aprofundar quando ele franziu a testa. Você foi forçada a acreditar nisso, Alina. A mentira não é sua, mas de quem temia seu poder. Ele gesticulou para o lobo branco, Elias, que estava mais perto. Elias, meu segundo, conte a ela o que vimos. O lobo branco bufou, e em um movimento igualmente fluido, transformou-se. Elias era esguio, mas forte, com cabelos cor de linho pálido e aqueles olhos azuis incrivelmente humanos. Ele se curvou respeitosamente. Minha senhora, a profecia é clara. Quando o sangue do Alfa e a alma do Ômega se unirem em um só corpo, a matriarca lunar nascerá. Ela será a loba de prata, a curadora dos quebrados. O que isso tem a ver comigo? Alina engoliu em seco, sentindo o calor do corpo de Elias tão perto. Eu nasci na lua vermelha. Foi um mau presságio. A expiação é um caminho longo. O de vocês começa agora. Vão. Eles se levantaram. Os rostos uma mistura de vergonha e um terrível alívio. Tinham sido vistos e poupados. Curvaram-se e recuaram, juntando-se à alcateia ajoelhada. Alina virou-se para o vale, para sua antiga alcateia, agora seus novos súditos. A noite acabou. O novo amanhecer está chegando. Vão para casa. Descansem. Curem-se. Mas saibam disso. Darian transformou-se de volta em sua forma humana, vindo parar ao seu lado. Ele olhou para o céu. A lua de sangue está chegando. Ele disse, a voz ressoando com o peso da profecia. O tempo em que o véu se afina
e velhos males esquecidos retornam. A profecia disse que a matriarca se levantaria para enfrentá-lo. Alina assentiu, aceitando o novo fardo. Estaremos prontos, ela declarou. Vão. A alcateia do Rio de Pedra se levantou, não como um exército derrotado, mas como um povo humilhado. Cael, com um último olhar demorado de admiração, os conduziu para as árvores, seus pais os seguindo, as cabeças baixas. O silêncio verdadeiro e pacífico finalmente se instalou. Alina virou-se, as pernas subitamente fracas. Os 10 homens, sua guarda, ainda estavam lá, os rostos cheios de orgulho. Antes que ela pudesse falar, Darian, o cabelo preto selvagem e o olho cicatrizado ardente, fechou a distância. Ele não se curvou. Ele não falou. Simplesmente a puxou para seus braços e enterrou o rosto em seus cabelos, seu corpo inteiro tremendo com a libertação de uma tensão que ele carregava por uma vida. Você é real, ele murmurou contra sua pele, a voz rouca. Nós a encontramos. Alina derreteu em seus braços, envolvendo-o com os seus. Ela estava em casa. Isso era o lar. Ele se afastou, as mãos emoldurando seu rosto. Alfa rainha, ele disse, um sorriso de Rogues finalmente rompendo sua fachada estoica. Cale a boca, ela murmurou. Um sorriso genuíno, o primeiro de sua vida, parecia, tocando seus lábios. Eu sabia que você aconteceria. Ele corrigiu, a voz cheia de reverência. Ele roçou o polegar sobre a marca de crescente prateado em sua palma, e a marca dele pulsou em resposta. A curadora dos quebrados. Ela olhou para os outros 9 rostos que agora eram seu mundo. Elias já estava olhando para o celeiro, seus olhos azuis calculando, planejando. Elias Ronin, Alina chamou, e sua nova voz ressoou. Varrer o perímetro, quero conhecer este vale até o nascer do sol. Nós ficamos aqui. Este é o nosso lar. Este é o nosso começo. E que começo é? Darian disse, seus dedos entrelaçados nos dela. Passaram-se 4 meses, desde a noite da neve prateada e do despertar da matriarca. O vale, antes um cemitério gélido, agora fervilhava de propósito. De grão em grão, a galinha enche o papo. O celeiro em ruínas havia desaparecido. Em seu lugar, erguia-se um forte e sólido salão auxiliar, construído com madeira nova e pedra, um monumento à expiação e à liderança de Alina. A promessa se cumprira. Cael liderou a obra. O outrora arrogante alfa do Rio de Pedra, agora coberto de suor e calos, trabalhava lado a lado com seus guerreiros, martelando e cortando madeira sob o olhar atento de Elias, o segundo de Alina. Para Cael, cada dia era um lembrete vivo da mulher que ele jogara fora e do poder que ele havia subestimado. O mundo não gira, capota, e ele estava aprendendo a lição mais difícil. A verdadeira força reside na humildade. A alcateia do Rio de Pedra, inicialmente ressentida, descobriu rapidamente que a mão de Alina, embora firme, era justa. Os desacorrentados, liderados pelo imponente Darian, estabeleceram-se não como invasores, mas como uma guarda de honra e conselheiros. Finn e Ronin patrulhavam as fronteiras não para dominar, mas para proteger de verdade. A primeira ordem de Alina foi cumprida. Lissa, ainda convalescente e pálida, mas inteira graças aos cuidados de Gabriel, foi banida para sempre. Ela foi levada à fronteira e deixada na beira das terras humanas.
sem nada além de suas peles e a memória de sua queda. Lissa partiu sem olhar para trás, sem uma lágrima. Para Alina, o arco de Lissa estava fechado. O que é combinado não sai caro. O arco de Theron e Lyanna exigiu mais tempo. Diante da alcateia reunida no recém-reconstruído salão principal do Rio de Pedra, eles contaram a história de como haviam amordaçado o poder da própria filha, de como o pai de Cael era um tirano que temia a profecia, e de como escolheram o medo em vez da fé. A verdade, cruelmente exposta, libertou a alcateia do veneno da dúvida e do segredo. Alina perdoou-os publicamente. Não a dor, que levaria anos para cicatrizar, mas o ato. Atomento é um caminho que vocês andarão sozinhos, ela disse. Mas a matriarca lunar honra o sangue, mesmo que ele tenha falhado com ela. Eles se tornaram os contadores da história da profecia, trabalhando incansavelmente para manter a história de Alina pura, transformando a vergonha em serviço. A vida dá voltas, e eles, que temiam a morte, ganharam um propósito. Na noite em que o salão auxiliar foi inaugurado, um ambiente rústico, mas quente, iluminado por uma fogueira central, Cael serviu a primeira refeição: carne de veado e cerveja. Seus movimentos eram desajeitados, seus olhos evitando os de Alina. Mas o ato de servir, de colocar o alimento diante dos ômegas e até mesmo dos seus antigos guardas, era prova da sua humilhação e seu renascimento. Alina e Darian observavam de uma plataforma simples. O braço de Darian estava ao redor da cintura de Alina, seus dedos roçando o laço crescente que pulsava em sua pele. Ele não a governará mais por orgulho, Darian murmurou, sentindo o calor do corpo dela. Você dobrou a vontade dele, Miluna. Eu não o dobrei, Darian, Alina corrigiu, voltando-se para ele. A túnica que usava era de linho escuro e parecia a vestimenta de uma rainha, mas era a loba de prata em seus olhos que lhe dava a coroa. Eu lhe dei uma escolha que ele nunca deu a ninguém. A vida ensina. Ela pegou a mão dele, beijando a marca do laço. O cheiro de pinho e terra que exalava dele era seu único perfume. O celeiro nos acolheu quando éramos nada. Agora ele é nosso trono. Aquele era o começo do rei Alfa e sua rainha, mas em uma nova ordem. Eles não eram predadores ou tiranos. Eles eram guardiões. Mais tarde, quando todos tinham partido e o celeiro estava silencioso, Darian pegou Alina no colo e a levou para o quarto que Elias havia construído para eles no andar de cima. Era simples, aquecido, forrado com peles de lobo. Ele a deitou suavemente, seus olhos seguindo as linhas suaves do rosto dela, o contraste da luz da lua em sua pele de ômega e o fogo da matriarca que residia nela. Você não era nada. Ele sussurrou, a voz cheia de reverência. Você era a única coisa que importava, e você é a sombra que me protegeu. Ela respondeu, puxando-o para perto, sentindo a força dos seus ombros nus. O tempo era deles. Eles não eram mais caçados. Eram temidos, sim, mas com um novo e saudável respeito. A rejeição havia dado lugar ao reencontro, o frio ao calor do ninho. Enquanto Darian beijava Alina, o salão auxiliar recém-construído parecia vibrar debaixo deles. Lá fora,
A lua de sangue estava a apenas algumas semanas de distância. Uma nova escuridão estava chegando, mas agora Alina tinha sua voz, sua loba e seu lar. Deus escreve certo por linhas tortas, e a Ômega que foi rejeitada estava finalmente pronta para enfrentar o mundo, ao lado do Alfa que a amou primeiro. Ela não era mais a Ômega, ela era a matriarca, e seu reinado, forjado na misericórdia e na fúria, estava apenas começando. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ler mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história emocionante.